Olá, tudo bem? Eu sou a professora Núbia Lima, é um prazer enorme estar aqui com você novamente para nos prepararmos para o concurso do TJSP. Neste momento vamos trabalhar o último conteúdo que me cabe na preparação de vocês. Especificamente vamos falar a respeito das medidas de proteção e tutela de idosos em situação de risco. E eu já vou adiantar para vocês, tem um erro gritante no conteúdo, no próprio título desse conteúdo, e vocês vão entender comigo o porquê, desse tutela entre aspas. Melhor, já vou adiantar para você? Minha gente, não existe tutela de pessoa maior de 18 anos. É curatela. Então, o próprio edital já vem com esse erro gritante que a gente vai deixar o título como está, mas nós vamos entender o que eles querem dizer com isso. Um conteúdo super tranquilo, rapidinho de estudar e que eu acredito que não cairá mais do que uma questão acerca das medidas protetivas e curatela, tutela, como está no edital, curatela de idosos em situação de risco. Eu te convido a vir comigo, vamos lá, fazer esse passeio. Já estamos terminando aí essa nossa caminhada com muita consistência e concretude para que você acerte as questões na hora da sua prova. Vamos lá, comigo, vamos para o slide. Como eu disse, medidas de proteção e tutela, Aqui entendam como curatela, tá bom? Desde já. Em idosos em situação de risco, o conteúdo 21 do edital, eu, professora Núbia Lima, que vou trabalhar, vamos estudar juntos aí e juntas este conteúdo do nosso edital. Quais são as informações importantes? Nosso foco iniciou no TJSP 2017 e vai terminar com foco, obviamente, neste concurso. A metodologia continua sendo dinâmica, porém, comigo, por favor, porém, nós desta vez não vamos trabalhar nenhuma questão. O que aconteceu? Eu estudei 8 provas e de 8 provas, especificamente desse assunto, medidas protetivas e curatela de pessoas idosas, não tem nenhuma questão da VUNESP nas 8 provas que eu estudei. Então, eu resolvi fazer pesquisa em outras bancas que trabalham com 5 alternativas para que eu pudesse trazer para vocês. E o que acontece? Eu achei várias do CESP, mas não achei especificamente das bancas que trabalham com 5 alternativas, como é o caso da Funiversa, por exemplo, questões específicas a respeito de medidas protetivas e curatela de pessoa idosa, para que eu trouxesse para vocês. Então, a minha opção é, neste momento, nós não trabalharmos questões, porque eu não quero confundir a cabecinha de vocês, não nesse momento. Mas nada impede que vocês busquem questões e que resolvam questões, inclusive do CESP, onde vocês vão avaliar se está certo ou se está errado. A grande questão é que eu não queria trazer um outro formato de questão para vocês, para esse momento final de estudos aí, para a prova do TJSP, tá bom? Só por isso. Volta comigo para o slide. As bibliografias que nós vamos trabalhar da VUNESP, eu vou fazer algumas ressalvas com relação à bibliografia e outras que forem necessárias, aí vão entrar como bibliografia complementar. O comportamento da VUNESP nesse conteúdo é, como eu disse para vocês, de 8 provas, nenhuma questão foi cobrada. Comigo. Se você já resolveu as últimas provas da VUNESP de 2012 para cá, que foram as provas deste grupo aí, desse intervalo de tempo que eu analisei, você deve estar aí, não, mas eu vi questões sobre pessoa idosa. Viu sim, em pouquíssimas provas. Com certeza viu, mas falando de medida protetiva e de curatela para pessoas idosas, é provável que você não tenha visto, pelo menos nas provas que eu analisei, eu não vi. De repente, você conseguiu resolver uma outra prova, tá bom? Então, eu, de 8 provas, 0 questões tratando desses 2 assuntos, tá bom? Agora, o que eu espero, como eu falei para vocês? Gente, ou vai cair 0 questão, ou vai cair uma questão. Eu penso que talvez caia uma questão.
fazendo aquele rodeio todo que eles fazem, falando de medida protetiva e incluindo a pergunta a respeito de curatela. Não sei, tô com esse pressentimento, vai que rola, né? Mas de toda forma a gente vai estar muito bem preparado para qualquer questão que eles venham a perguntar a respeito de medidas de proteção e curatela de pessoas idosas em risco, beleza? Comigo no slide, vamos só terminar. A estimativa de questões, como eu disse, no máximo uma, correndo risco de não ter nenhuma questão a respeito desse assunto. E vocês vão entender um pouquinho melhor por que eu tenho essa suspeita. Como bibliografia, nós temos esse assunto da abordagem de pessoa idosa no livro Famílias, Redes, Laços e Políticas Públicas. E aí vem essa indicação bibliográfica, que é a maior ressalva que eu vou fazer. É um livro da Minayo, vem para mim, vamos conversar aqui olho no olho. Esse livro da Minayo é muito conhecido, né? É um livro que eu utilizo bastante, eu tenho uma especialização na área, então bastante conhecido. Fala a respeito do processo de envelhecimento, fala de qualidade de vida, e aí veja bem, eles colocaram esse referencial. Lá vou eu pesquisar o que esse referencial da Minayo tem a ver com medida protetiva e curatela, porque eu não me lembrava de ter lido nada neste sentido quando eu fiz a leitura dessa obra dela. Moral da história: peguei o PDF, pesquisei e não tem absolutamente nada a respeito de medida protetiva e pessoa idosa em situação de risco, no sentido da curatela. O que foi que eu compreendi? Qual é a análise que eu faço? Levando em consideração que não tem nenhuma questão em 8 provas falando de medida protetiva e de curatela, né? Já pensando no erro que eles colocaram, e curatela de pessoas idosas, né? E mais essa bibliografia que não faz sentido algum, porque não trabalha esse conteúdo, daí a minha grande suspeita de que corremos o risco de que a gente não seja cobrado nessa prova, neste conteúdo. Mas a gente não vai ficar aqui marcando bobeira. É só para vocês entenderem as análises que são possíveis de fazer. Se você já fez prova de concurso, você já percebeu o quanto o conteúdo é extenso, mesmo sendo 60 questões, a quantidade de conteúdo sempre é muito maior. Uma coisa ou outra acaba não sendo cobrada. Eu penso que corremos o risco neste conteúdo, mas não vamos marcar bobeira, tá bom? O que eu resolvi? Não vou trabalhar de maneira nenhuma com vocês essa obra da Minayo, porque ela não me traz uma conexão com o conteúdo que eles pediram, né, para que a gente estudasse, que será cobrado no concurso. Volta comigo para o slide, vamos entender o restante do referencial. Aí nós temos o Simões, que vai falar também a respeito da pessoa idosa, naquele livro Curso de Direito da Biblioteca Básica de Serviço Social, o Estatuto do Idoso, que eles citaram, e o Código de Processo Civil, que vai trazer exatamente a questão da interdição. Por quê? Não tem como trabalhar curatela sem trabalhar interdição. Vocês vão entender isso comigo um pouco mais à frente, tá bom? Mas continua aqui comigo. O que nós vamos estudar? Vamos primeiro contextualizar a questão da pessoa idosa no Brasil. Vamos falar a respeito das proteções legais à pessoa idosa no Brasil, as medidas protetivas e a tutela, que no caso é curatela, tá? Então, vejam bem, aqui a gente suspende. Nós vamos falar de interdição, porque depois nós vamos falar de curatela, porque eu acredito que foi um erro que eles cometeram.